Alô, Tiaraju, amém. Xana. Vou chamar o André, tá? Para me ajudar aqui, a Mi. Aleluia. Pronto. Oi, Pedro. Aparecemos aí, amém. 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 Dá para ouvir direito meu áudio? Tô ouvindo. E você também, tá ouvindo? Perfeitamente, perfeitamente. Ah, eu acabei de ver o Rivelino, Ah, Riva. Helenice. As irmãs de Niterói. Que legal, que legal. Amém. Muito bom. Amém. Obrigado por vocês prestigiarem esse momento, né? Sempre o Senhor traz mais luz, né? Nessa conversa, nessa palavra. Amém. A Bianca. Oi, Bianca. Olha que legal. Isso aí, irmãos. Vão mandando coraçõezinhos. Tá muito legal ver vocês entrando. Amém. Muito bom. Diego de Natal. Aí, Diegão. Que bom. Mundo inteiro, hein, Pedro? Olha só, Miami, Bolívia, Natal, norte a sul do Brasil. Volta Redonda, a Débora tá aí. Ó, Débora. Amém. Oi, Dedi. Amém, Riva. Paulo Vargas, fiel seguidor, né, Paulo? Amém. Muito bom. Amém. Que legal. Tocantins. Amém. Que legal, que legal. Amém. Olha, que legal. Graças ao Senhor. Amém. Bom, vamos, amém, Pedro. Né? Vamos lá? Vamos lá. Então, só avisando que a semana que vem será a conferência internacional, então nós não teremos essa live, porque todas as noites, né, terão conferência, terão as mensagens das conferências, né? Então nós voltaremos depois dessa semana, né, de conferência internacional, embora ainda não terá terminado, né? Ainda haverá mais 6 finais de semana, mas pelo menos no meio da semana teremos vaga para poder fazer mais lives, né? Tá? Então, só avisando que antes da conferência, essa é a última, e depois voltamos só depois da conferência, né? Acho que vai ter muito assunto interessante para as próximas lives, né? Depois de uma conferência rica dessa, né, Pedro? Com certeza, com certeza. Tem muita coisa para a gente aprofundar, né? Amém, amém. Muito Pedro, bem, André. Então, o que está no seu coração hoje? Como é que você separou especial hoje para a gente começar a conversar nessa live? Porque no domingo, no último domingo, eu gastei bastante tempo com relação ao conceito do céu, né? Conceito do céu, porque ainda é um conceito muito confuso, as pessoas fazendo confusão entre o céu físico, o céu espiritual, o céu, né, visível e o invisível. Então são duas dimensões diferentes, mas de qualquer forma fazem parte ainda, né, da criação de Deus, tanto a dimensão visível e a dimensão invisível. E Deus, ele permanece no seu céu do céu, no terceiro céu, né? Sim. E então somente quem é convidado para a assembleia lá com Deus é que pode participar, né, onde Deus está. Então, por isso que Mateus 6 fala que ali Deus faz a sua vontade, Deus deseja que aqui na Terra ele tenha essa liberdade de fazer a sua vontade, né? Sim, sim. Então aí nós fomos, mais adiante, nós fomos falar um pouco da conexão. Quando Deus restaurou a criação na Terra, Deus
criou já conectado com ele, né, o que ele criou, né? Toda a criação aqui sobre a terra, no primeiro dia, segundo dia, até o sexto dia, incluindo o homem que é o líder da criação aqui sobre a terra, né, estava totalmente conectado, né? A criação estava totalmente conectada com Deus. Por isso que Deus disse no quarto dia em diante, muito bom, não, bom, e no sexto dia, muito bom, né? Sim. Então tudo estava conectado, e aí Deus colocou o homem no jardim do Éden. Infelizmente, né, a serpente, que tomando o corpo, né? Satanás tomou o corpo. Sim, Deus permitiu isso, né? Que fosse iludir, enganar a Eva. Ele é o enganador, né? Ele é mentiroso, enganador. E a Eva, né, realmente caiu, né, na conversa. E quando transgrediu contra a palavra de Deus, e ela também deu a Adão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aconteceu uma grande tragédia, sabe? Sim, isso não é uma novela, sabe? Não é uma novela que a gente narra uma tragédia, mas realmente foi uma tragédia das maiores, né? Das grandes. E essa tragédia desconectou o homem com Deus. Desconectou o homem com Deus. Então, essa noite, viu, André? Primeiramente, eu queria conversar com vocês, com os ouvintes aí que estão nos acompanhando, de mostrar a seriedade disso. A seriedade do homem ter se desconectado de Deus, e assim toda a criação sobre a terra, a maldita, se tornou a terra por causa disso. E as consequências dessa desconexão, talvez nem todo mundo conhece a sua dimensão. É verdade. Pedro, desde que você começou a falar sobre isso, acho que há umas mensagens, talvez 4 mensagens atrás, quando você posicionou essa queda com a desconexão, a gente começa a ter a oportunidade de olhar as coisas por outro prisma, né? Acho que isso é uma coisa que a gente pode falar para os irmãos nessa live, olhar hoje as coisas através dessa desconexão do homem com Deus, nos abre a dimensão daquilo que ele está fazendo hoje para restaurar essa conexão, buscar essa conexão de novo. Tanto da tragédia da perda, mas talvez ainda da importância da reconexão do homem com Deus. Acho que isso é uma coisa que, se a gente tivesse esse olhar de cima, vai nos ajudar em tudo que você vai nos trilhar hoje nessa noite e também nas próximas mensagens, né? Olhar por esse ângulo, né, por esse prisma, toda a economia de Deus e toda a história que aconteceu na Bíblia, pelo foco da conexão e desconexão, você sabe que muita luz vem, muitas porções da Bíblia se abrem, né? E nós, como é que eu diria, essa desconexão é como se, né, eu falei da outra vez, como se a gente que entende um pouquinho de geometria, como se você, né, qualquer ponto da circunferência está conectado com o centro. E o raio, né, é que conecta, que liga. Então ele, por mais que se mova, ele se move dentro de uma lei, né? Que existe uma equação, né? Uma equação matemática que rege, né, isso. Então há um governo. Quando você está ligado, conectado a um governo. Mas quando você se desconecta, você está solto. E pior ainda, o centro da conexão se transferiu para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é um disfarce, um engano, mostrando, olha, homem, Satanás oferecendo para o homem a capacidade do homem discernir o bem e o mal, né? Não precisa mais de Deus. Então esse é o princípio, né? Satanás vive colocando na cabeça do homem que o homem não precisa de Deus, o homem pode viver sem Deus, o homem pode ter a capacidade de discernir o bem e do mal, não precisa de Deus. Então esse é o recado
o homem mal sabe que hora que se desconectou de Deus e conectou a árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, se conectou ao príncipe do império das trevas. Sim, sim. Eu tenho pensado bastante nisso, Pedro, porque se a gente pensar bem no círculo, né, ele é harmônico, ele é bem governado, né? Mas quando você perde o centro, todas as coisas perdem a forma, ela é caótica, né? Ele entra um caos dentro da vida do homem, e aí quando ele entra com essa conexão com esse Satanás, que não tem essa lei de ordem, de autoridade, tudo fica sempre vazio, tudo fica sempre, parece que disperso, né? Então nunca vai ter um governo que possa encabeçar o homem. Então, essa ida para o centro é voltar para essa lei que a gente, né, de formação, essa equação que harmoniza o universo, né, que deixa o universo, como é que eu posso dizer? A palavra mesmo é governado, encabeçado, harmônico com Deus, né? Exatamente. Então, viu, André, além do homem ficar desgovernado, o homem está, né, totalmente sem quem o regulamenta, né? Ele não sabe, não está mais regulamentado, orientado por Deus. Mas ele se tornou uma presa fácil na mão de Satanás e quem quer destruir o homem. Né? E o homem não sabe disso. O homem acabou indo na mão de quem quer destruir o homem. Tá? Então, Satanás, depois que o homem desconectou-se de Deus, Satanás está com faca e queijo na mão. Ele faz o que ele quer com o homem. Né? Então, é isso que eu estou querendo mostrar para os irmãos, que não é só o fato de, tá bom, desconectamos de Cristo e tal. Não, nós estamos nas mãos de um que quer nos destruir, que nem João 10 fala, né, o ladrão ele vem para destruir, vem para matar e para destruir mesmo. Né? Então, o que aconteceu? A partir de então, Satanás, ele falou, eu vou embora, houvesse alguns homens piedosos, né, desde Adão, nós vimos ali o Enoque, né, o que está registrado em Hebreus 11, Enoque, depois é mencionado Noé. Né? Então, embora houvesse alguns homens que ainda procuravam andar com Deus, mas essa ligação com Deus é frágil. Essa ligação com Deus é muito fraca. Mas a grande maioria da civilização humana não quer saber de Deus, não queria mais saber de Deus. Então, como o homem ficou totalmente à mercê, né, do diabo, de Satanás, ele então está fazendo o que ele quer fazer. Então, hoje, viu, André, eu quero, quem sabe, eu estava me segurando aqui, mas eu vou eu tô vendo. Eu vou antecipar um pouquinho do que eu vou falar já na conferência internacional. Vou antecipar um pouquinho. Certo. Né? Infelizmente, quando o homem chegou em Gênesis capítulo 6, Satanás falou, eu vou arruinar essa raça humana para Deus. Se Deus ainda quiser salvar a raça humana de alguma forma, eu vou tornar essa raça humana imprestável para Deus. Sabe o que ele pensou em fazer? Né? Aqueles filhos de Deus que estão registrados em Gênesis 6 são os anjos, né? Os anjos que não guardaram o seu domicílio, como diz o livro de Judas. Quer dizer, eles foram criados como seres espirituais. Eles, não que eles não tivessem, né, a gente fala, anjo não tem sexo. Não é que ele não tenha sexo, mas é que eles não precisam procriar, porque Deus não os criou para multiplicar-se. Né? Deus os criou já no número que Deus quis criar. Não sei se você sabe que há milhões e milhões de anjos.
Não é um anjo, dois anjos, não. São milhões e milhões de anjos, mas eles foram criados por Deus assim. Não, entre eles não há procriação. Por isso, As miríades, né, que fala, né, quando ele fala na Bíblia, né? Isso, miríade de miríades, né? Então são milhões, né? Então são muitos anjos, mas eles não se casam, não se multiplicam, né? Então eles são seres angelicais espirituais. Mas eles, né, o plano de Satanás era acabar com a raça humana misturando. Então aí houve, de alguma forma, não me pergunte como, só naquele dia nós vamos entender, né? Eles tomaram um corpo humano, não sei como, tomaram um corpo humano e tomaram as mulheres e geraram com elas uma mistura de homens com anjos. Quer dizer, ali diz os gigantes em Gênesis 6 são nefelins. Nefelins, né, em hebraico, significa decaídos, depravados. Então, eles já nasceram de tamanho avantajado. Né? Talvez eles tenham alguns metros de altura, coisa assim, de 2, 3, 4, 5 metros, eu não sei. Mas eram muito grandes, eram gigantes. E eles introduziram violência e depravação, né? A maldade se multiplicou e imagina, André, se essa mistura de sangue, de espécies que Deus não permite fazer, eles fizeram, essa mistura, se passar esse tipo de mistura para DNA humano, estaria acabado o homem. Deus não tinha realmente, não teria como salvar o homem, entendeu? Então ficaria Deus muito incompatível, né? Ficaria contra a possibilidade de reconectar, né, Pedro? Como é que Deus vai reconectar um homem com a mistura de anjo? Né? Não tinha como. Então Satanás queria destruir mesmo, queria destruir. Então, graças a Deus, que Deus então achou um homem aqui na terra que achou a graça diante de Deus, né? E ele era justo, era íntegro, e ele andava com Deus, assim diz a Bíblia, né? E então ele certamente não participou dessa depravação. Então ele conservou, né, ainda a raça humana, e Deus então salvou Noé e a sua família, 8 pessoas, para salvar a raça humana, a pureza da raça humana, como Deus criou o homem, sabe? Então, Gênesis 6, existe, vamos dizer assim, uma história maior do que a gente está pensando. Uma tentativa de Satanás de acabar com Deus, quer dizer, Deus não tem mais chance. O homem não tem mais chance, acabou, né? Essa mistura toda é para nefelins, né? É para Deus não ter mais esperança no homem. Mas graças a Deus, Deus tem o seu jeito, mandou dilúvio, ficou só, né? Noé, né, toda a família, e teve um novo começo. Nós podemos dizer, cada um de nós aqui, embora não sejamos de raças diferentes, de pele diferentes, mas todos nós, primeiramente, somos todos filhos de Adão. Mas também nós somos filhos de Noé. Todos nós somos filhos de Noé, né? Então teve um novo começo. Esse novo começo, André, você vê, não durou muito tempo, talvez 150 anos depois, surge o Nimrod. E o Nimrod é um homem que ele edificou a primeira cidade. A primeira cidade foi Babel. E todas as outras cidades ao redor de Babel. E depois ele foi até Nínive e edificou a cidade de Nínive e as outras cidades ao redor de Nínive. Então presta atenção, André. Babel, de Babel surgiu Babilônia. E Nínive, capital da Síria. Então, tanto Babilônia como a Síria são duas nações claramente contra Deus. Contra Deus. Então, Babel foi o primeiro governo humano. Primeiro governo humano idealizado por alguém, Nimrod, que quer se libertar totalmente de Deus. Olha isso, olha só.
Então, o governo humano surgiu desse jeito. E hoje nós estamos vivendo no meio de tantos governos humanos, e os irmãos têm que entender que o princípio do governo humano é tirar Deus da jogada. É mais uma desconexão, né? É mais uma tentativa, já que com Gênesis 6 depois o Senhor purificou, agora então com o homem outra tentativa de negar mesmo, né, a conexão com esse centro que Deus poderia ser para o homem, né? Então você vê que nós viramos o quê? Viramos o Satanás com faca e queijo, né? Ele corta o queijo, corta o homem como queijo do jeito que ele quer. E o homem está totalmente à mercê de sua manipulação. É isso que eu quero que os irmãos vejam, né? Hoje, vamos dizer assim, nós temos vários jovens, depois que entram, fazem a faculdade, e na faculdade os professores, né, entram com ideologias, e vai fazendo a cabeça dos nossos jovens, e mal sabem eles de que eles estão sendo manipulados por alguém maior. Esse alguém maior manipula todos os governos humanos. Né? Satanás é o príncipe desse mundo. Sim, né? sim. E Jesus falou, olha, o príncipe desse mundo está vindo e eu não tenho nada que ver com ele. Né? Vamos-nos daqui. Quer dizer, então Satanás, ele governa esse mundo. Então, nós temos que enxergar coisas desse jeito. Né? Aí o que aconteceu? De Nimrod, mais um tempo depois, constrói a Torre de Babel. Sim. Não só a cidade de Babel, mas veio a Torre de Babel. A Torre de Babel, então, é uma declaração mais evidente. A Torre de Babel é o quê? É dizer, não queremos Deus mais. A Torre de Babel é o seguinte, nós, quando Deus criou o homem, né, quando nasceu Enos, os homens passaram a invocar o nome do Senhor, né? E o Noé, né, onde ele ia, ele saiu da arca, a primeira coisa que ele fez um altar, né, e em nome do Senhor. Mas a Torre de Babel é para exaltar o nome do homem, não é mais nome do Senhor, né, declarando independência total de Deus. Total de Deus. E mais do que isso, André, não sei se você sabe que a arqueologia nos mostra que tanto Nimrod, no tempo de Nimrod e da Torre de Babel, há evidências de que ele introduziu os ídolos, a idolatria. Sim, Aí você pode entender que idolatria não é uma religião. A idolatria não é uma outra religião. Idolatria é apenas alguém tentando usar os anjos caídos com força maior do que o homem para favorecê-lo, para o interesse próprio do homem. Quer dizer, o homem ainda é o centro. Só que enquanto o homem pensa que ele está usando os anjos caídos, na verdade ele está sendo usado por Satanás. Isso é verdade, né? É verdade. Então Satanás te dá fama, te dá dinheiro, mas no fim você está fazendo o desejo dele. Né? Assim o homem foi caindo, né? O que eu quero dizer para vocês é que a situação, se Deus não tivesse segurado de alguma forma ou de outra, a situação ia de mal para pior. Né? Até que o Senhor achou um homem de fé, Abraão. Pedro, aí começa... até agora, né, são as consequências de tudo isso da desconexão. Né? Todas essas coisas sujas, parece de falar, né? Coisas que dão uma pressão no nosso espírito, são as consequências da desconexão, certo? É o impacto que o homem ser desconectado. Então só vai pro lado mais negro, na verdade. Sim. Então, não é uma história dizer, fomos desconectados do Jardim do Éden, é como uma história romântica, né, para a gente se falar para os filhos, para os netos. Não, mas o perigo está aí. Nós ainda estamos vivendo no meio do perigo. Estamos vivendo no meio dos reinos desse mundo. Uau. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho, queridos irmãos. Senhor Jesus. Né? Porque o homem está à mercê de Satanás.
Por isso, quando Jesus veio aqui na Terra, ele viu a multidão ali, né, como ovelhas sem pastor, porque foram desconectados de Deus, ficaram sendo manipulados por Satanás, não é isso? E aí entra toda sorte de doenças e enfermidades, né? Doenças podem significar doenças físicas. Sim. Enfermidade pode se referir às enfermidades emocionais, psicológicas. Quer dizer, então o homem foi danificado, né, totalmente com essa desconexão, mas por ordem de Satanás. Né? Então, não ame esse mundo. Não pense que o mundo é amável, colorido. Não tenha esperança nos reinos desse mundo. Alguns reinos são um pouco melhores que os outros, não é isso? Tem as leis melhores, né? Cumprir as leis melhor do que outro, mas no fim, todos, né? Como é que é? Batatas do mesmo saco, certo? Então, ainda estão sendo manipulados por Satanás, e você pode ver que os reinos do mundo vão pouco a pouco em direção ao que Satanás quer, que é afastar o homem de Deus, cada vez mais o homem, né? Eu ouvi recentemente um vídeo, alguém me mandou um vídeo dizendo que aqui no Brasil os educadores já estão substituindo aquilo que nós chamamos de antes de Cristo, depois de Cristo, o calendário cristão, querendo dizer que não, existe uma minoria de outras religiões que não são cristãs, então não pode, nós temos que respeitar essa minoria, vamos trocar esse antes de Cristo, depois de Cristo, para antes da Era Comum, para depois da Era Comum, quer dizer, você entendeu? Então assim, pouco a pouco, sutilmente, as nações vão sendo levados por Satanás a cada vez mais a negar Deus. Negar o nome de Deus, toda vez negar a criação de Deus, a autoridade dele sobre nós como criação, até isso, sabe? Então as coisas estão indo desse jeito, o que eu quero dizer. Então graças a Deus que Deus achou um homem, Abraão, ele viu a esperança da reconexão. Senhor Jesus. Então, e Abraão, ele, né, descobriu, pelo menos por Abraão, nós descobrimos, vamos dizer assim, nós descobrimos que a reconexão vem pela fé. Amém, amém. Né? Graças ao Senhor. A reconexão vem pela fé. Então, Abraão, ele realmente foi um homem de fé, né? Deus lhe imputou a justiça porque ele creu em Deus. Walter, mas isso mostra mais poder, né? Porque a fé tem um poder maior então do que a gente imagina. Ela pode vencer toda essa ida para o caos da desconexão, mas realmente poder conectar o homem com Deus. Então é mais uma maneira de apreciar a fé hoje. Então, a fé é tudo, né? Deus achou um homem aqui na Terra que ele podia usar para ele restaurar tudo, né? Amém, então, por meio da fé, só que a fé sem a vinda de Cristo não se tem ainda o cumprimento da promessa, né? Hebreus 11 deixa claro isso. Então, Abraão estava no princípio da fé, mas ele não tinha o cumprimento da fé. Né? Tinha que vir Cristo para haver o cumprimento da fé. Então, o que aconteceu? Então veio de Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó veio Israel. Deus então ganhou um povo. Esse povo foi gerado por um pai da fé. Só que o pai da fé ainda não tinha a realidade da fé. Né? Então Deus, de alguma forma, tinha que ter um certo vínculo, uma certa ligação, uma certa conexão, já que perdeu aquela conexão. Então, essa ligação foi a lei. Entendeu? Certo, Deus, então, deu a lei. A lei, na verdade, descreve quem Deus é, que Deus é. Né? A lei é boa, a lei é excelente, né? Mostra a natureza de Deus, quem Deus é. Só que a lei, sem, né, a fé, ela é fraca.
Então, esse vínculo com Deus, do povo de Israel com Deus, ainda é fraco, é fraco. Por isso que Deus conseguiu, pelo menos aqui na terra, um povo que tinha um vínculo com ele, que tem um vínculo com ele, ainda ele tem, em Israel, Sim. Só que esse vínculo é fraco. E o homem nenhum consegue cumprir todos os itens da lei. E a lei que veio para salvação, para tentativa de conectar o homem de novo com Deus, a lei veio ser a maldição do homem. Porque maldito é todo aquele que não consegue cumprir todas as coisas escritas da lei. Né? Então, aí você vê, mesmo que o Senhor tenha conseguido alguns homens maravilhosos, o seu pico, né, com o rei Davi, o reino, né, o reino se desenvolveu, reino de Judá, o reino de Israel, né, com o rei Davi. Então, é realmente em tipologia Cristo reinando. E com Salomão edificou o seu templo, né? Só que você vê, daí para frente foram descendo ladeira abaixo. Aí aconteceu que o reino do norte de Israel foi levado em cativeiro para a Síria. Lembra do que eu falei de Assíria? A Síria, né, de Nínive, né? É verdade. E Judá para a Babilônia. Olha, você entendeu? Sim. E Israel foi para a Síria e Judá foi para a Babilônia. Aquelas duas cidades que Nimrod fundou. Você vê como nós precisamos tomar cuidado. É verdade. Vamos tomar cuidado, né? Na nossa esperança está no outro reino. Né? Amém. Então, aí esse cativeiro acabou com a nação de Israel. Deus teve tanta misericórdia que levantou o rei Ciro da Pérsia para permitir que o Zorobabel, né, e Josué pudessem voltar para reconstruir o templo, mas não teve muito... Depois da reconstrução, aquilo não funcionou muito porque os muros de Jerusalém estavam ainda totalmente derrubados. Então, depois daquilo, houve um tempo de ruína, mesmo reconstruindo o templo. Sim. E aí encaixa o livro de Esté naquele tempo, tá? Certo. O livro de Esté acontece naquele intervalo, e depois de Esté, Deus então desperta o Esdras. O Esdras, o escriba, ele volta para Jerusalém para reanimar aquele povo que voltou e está totalmente abandonado. A cidade estava, né, desconstruída. E 13 anos depois, Deus então manda Neemias. Né? O Artaxerxes II permitiu que Neemias voltasse. E foi às duras penas ele reconstruía os muros, né? E finalmente reconstruiu o templo e os muros, e a nação de Israel, né, voltou a funcionar. Todavia, né, você sabe que houve muita dificuldade. Depois disso veio o Império, também veio o Império Macedônico, né, que veio também para invadiu também pelo Antíoco Epifânio, né, da Síria, e aquela história toda. Bom, eu não vou gastar tempo nisso, mas somente quando, né, Jesus veio, sabe? A história mudou. A história mudou. Né? Amém. A salvação, né? Eu disse para Congresso das Mulheres que a mulher foi culpada, né? A Eva foi culpada na desconexão do homem, mas Deus deu para a mulher também o privilégio de introduzir o Salvador. Amém. Não teve participação do homem macho. É verdade. Né? Foi a mulher, né? Através da Maria, o Espírito Santo encontrou um lugar para gerar um homem. Esse homem, Jesus. Aí sim veio, sabe, a realidade, trouxe a realidade da fé. Amém. Ele viveu uma vida humana como homem,
né, verdadeiramente como homem, passou por todas as dificuldades que nós passamos, só que sem pecado, totalmente conectado com Deus. Ele era um homem conectado com Deus. Todos os demais homens não. Ele era o único homem conectado com Deus. Sim. Aí ele morreu por nossos pecados, para nos redimir. Veja como é importante a redenção. Uhum. A reconexão não aconteceria sem a redenção. Olha então só. nós precisávamos de um Cordeiro de Deus para ser sacrificado para a nossa redenção. Então, Cristo, como Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar, derramou seu sangue precioso e nos tirou do pecado. Né? Ele será chamado Jesus, darás a ele o nome de Jesus, porque ele salvará, né? Como é que é o povo dos pecados seu deles, povo dos pecados deles. Então, ele veio para tirar os pecados. Então, graças a Deus, né, esse homem tirou os pecados nossos. E não só isso, ele na ressurreição, Deus o fez, o quê? Deus o fez um filho de Deus, filho primogênito. O homem Jesus se tornou filho primogênito, né? E ainda ele se tornou, segundo a ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote. Né? Ele, como homem, nasceu da tribo de Judá, não nasceu da tribo de Levi, nem poderia ser sacerdote, mas na ressurreição ele se tornou sumo sacerdote. E hoje ele está lá no céu, ele se tornou Espírito. Deus então enviou outro Consolador, Espírito da Verdade, e hoje esse Espírito da Verdade está conosco. E é o Espírito da realidade, e esse Espírito da realidade é responsável para reconectar cada homem que crê em Jesus. Amém, amém. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor que um dia alguém pregou o Evangelho para mim e eu criei. E quando eu criei, o Espírito da Verdade atuou ali. Você vê que não precisa ser muito culto para se reconectar com Deus. Qualquer ser humano pode ser reconectado com Deus crendo em Jesus. Amém. Romanos 10 fala, é só crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Sabe o que significa isso? Significa confessar que eu quero ser reconectado. Uau. Quando você confessa... Que prisma sensacional, né? Olhar todo esse aspecto, tudo que a gente está vendo por essa reconexão, dá muito mais riquezas, né? Realmente, agora invocar o nome do Senhor com o sentido de buscar essa reconexão imediata e também a reconexão final com o Senhor, né? Porque a gente continua desenvolvendo a nossa vida diante do Senhor, dá para nós um sentido maior, né, Pedro, para a nossa vida. Parece que dá mais peso, dá mais detalhes daquilo que a gente precisa viver diante do Senhor. Nós precisamos entender que quando um homem confessa a Jesus como Senhor, né, esse Senhor se torna a cabeça dele. Esse Senhor se torna a autoridade dele, se torna o centro da vida dele. Quer dizer, a partir de hoje, eu não estou mais solto. Eu não estou na mão de Satanás para ele fazer o que quer de mim. Eu agora tenho um Senhor, Senhor Jesus. Então esse significado também de eu invocar o nome do Senhor todo o tempo. Eu mostro para o Satanás que eu estou ligado ao meu Senhor. Quando eu não estou no Espírito, estou na carne, eu estou à mercê dele ainda. Mas quando eu invoco o Senhor, volto para o Espírito, eu vou dizer para ele, agora você não manda mais em mim, eu estou ligado ao Senhor. Né? Então, essa, como é que fala? Essa porta de reconexão é fé, é a fé. Amém. 1 Tessalonicenses vai falar da fé. Essa é a porta da fé, né, para reconexão com Deus. Né? Então, outra coisa que eu vou voltar a insistir, que a simplicidade, a acessibilidade de qualquer ser humano
a entrar na porta da fé. Amém. Não é complicado, não tem manual de instrução, não precisa fazer curso, não precisa entrar na faculdade para você poder ser salvo. Não, basta você ouvir o Evangelho, né, e você crer no Evangelho e confessar com a boca que Jesus é o seu Senhor, você quer ser reconectado com Jesus, pronto, você já está salvo, foi reconectado com Deus no Espírito. Amém, amém, amém. Uau, que nova revelação, né, em relação a isso. Buscar Cristo como centro, invocar para ter essa vida no centro, ela realmente elimina essa ação caótica de Satanás para nós. Então, invocar o nome do Senhor agora muda tudo, não é só para limpar pecados ou remover pecados, é para nós termos uma consciência espiritual que o nosso centro é o Senhor, que nossa vida está centrada e a gente testemunha contra o inimigo de Deus, né, Pedro, que não quero mais ficar desconectado, eu quero, né, nós queremos manter esse centro na nossa vida. Que bonita essa... Olha, os irmãos precisam começar a participar dessa live toda quinta-feira, porque olha, eu nunca tinha ouvido isso que você falou agora nesses minutos. Então, aí, André, essa reconexão, ela ainda é um passo inicial, né? O passo inicial é essa reconexão do nosso espírito. E essa reconexão precisa se expandir para a nossa alma. A nossa alma, que é um cavalo selvagem. A nossa alma é aquela mula selvagem, né? Uma égua, né, de Faraó, né? Aquela égua. Então nós precisamos ser domados. Então por isso que Deus nos colocou na vida da igreja, né, e tudo isso que está acontecendo, tal. Bom, eu quero, nessa questão de reconectar homens com Deus, eu quero exaltar o trabalho dos comportores dinâmicos. Amém. Digno de louvor o trabalho deles. E enquanto eu estou falando aqui, ainda tem equipes trabalhando até quase meia-noite, não sei se vocês sabem, né? Nós rompemos a barreira de 9.000 livros por dia por meio desses comportores. Uau! E o nível de conversão está diferente, está subindo de grau, né? Muitos desses que receberam oração, os comportores me mandam mensagem dizendo que é nítida a transformação já no rosto, no semblante das pessoas. Então hoje as pessoas estão, por causa da pandemia, estão mais sensibilizadas. Quando você ora com elas, elas estão recebendo, bebendo o Senhor. E muitas delas querem reunir, querem saber onde vocês se reúnem. Nós queremos reunir, quer dizer, esse é o instinto natural de um regenerado, um que nasceu de novo. Então, os nossos comportores estão fazendo um excelente trabalho. E as igrejas precisam aprender a absorver esses novos elementos que estão surgindo, né? Nós precisamos não perder, temos que colher puxar a rede e colher todos esses aí. Então, graças a Deus, e os livros que se colocam nas mãos dessas pessoas contêm o Evangelho do Reino. O que é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino fala para as pessoas serem encabeçadas em Cristo. Não é só crer no Evangelho da graça e ir para o céu um dia. Não é esse Evangelho. O Evangelho que nós pregamos é todos viverem com Jesus como seu Senhor. Encabeçados, né, a sua casa encabeçada, né, por Deus. Seu casamento encabeçado por Deus. Quer dizer, Deus começa a mudar, né, aquela situação de desordem, de confusão no casamento, nas famílias, né, no trabalho, na vida social, aquela coisa tão confusa que Satanás
pôs no homem, né, todo homem sofrendo de aflição, de exaustão, esgotamento, cansaço, não é isso? Sem sentido. E agora está fazendo sentido. Reconectado o homem com Deus, tudo vai fazer sentido, né? Então, assim, nós vamos ajudar muitos desses, né, a reconectarem com o Senhor, né? É por isso que nós pregamos o Evangelho do Reino. E eu vou aproveitar, viu, André, encorajar todos os irmãos, que estamos no meio da pandemia, vamos fazer o que pudermos fazer. Mas, hora que terminar a pandemia, não vamos perder tempo. Vamos ganhar muitas pessoas fisicamente para o Senhor, para a vida da igreja, porque temos que aproveitar que os corações estão sensíveis. As pessoas estão abertas, porque Satanás, quando impôs essa onda gigantesca, ele não imaginava que Deus estava usando isso para sensibilizar as pessoas. Então, vamos aproveitar a situação para pregar o Evangelho. Você que não é um comportor dinâmico, você pode ser um comportor parcial, você pode, de alguma forma, levar o Evangelho para as pessoas, de alguma forma, né? Pedro, essa semana eu saí do prédio que eu estava, né, para uma outra casa, e eu tinha levado muitos livros para a equipe que cuida, que faz a manutenção, e principalmente para a administradora. E ela falou que ela comeu os livros. Uma palavra que veio da boca dela, e ela disse que passou por todas as pessoas que trabalhavam ali. Então, a gente tem oportunidades na nossa mão de levar esses livros que não somente fazem a primeira reconexão com o Senhor, mas também cooperam por essa reconexão da alma. E eu também queria falar que os comportores, não é que dinâmico, não é que o trabalho deles é um ponto que acontece e vai embora. Por um lado, eles oram pelas pessoas e elas ganham o Senhor e são reconectadas ao seu espírito. Mas eles também deixam os livros. E esses livros as pessoas imediatamente começam a ler nas calçadas, ou levam para casa. E o conteúdo desses livros é a palavra profética, é a palavra atual, que alimenta, mas também que faz com que também a alma dessas pessoas caminhe no sentido da reconexão. Então é um trabalho completo nesse cenário que nós estamos vendo hoje. E nós podemos participar também disso. Eu acho que a gente, na verdade, parece que não tem a dimensão do impacto que esses 9.000 livros diários estão causando na Terra hoje, com relação ao reino de Deus, né? No final de 12 meses, esses 9.000 vão significar mais de 2 milhões de livros. Né? Em Mateus 13, mostra que o semeador saiu a semear, e a semente é a semente do reino. Por que a semente do reino? Porque é reconexão. O reino significa reconexão. Né? Então, esses livros têm uma finalidade, que é reconectar os homens com Deus. Porque enquanto o homem estiver desconectado, Satanás está com faca e queijo na mão para fazer o que ele quer do homem, até destruir o homem. Então temos que salvar o homem disso, tirá-lo dessa situação, né? Essa dinâmica hoje deu para nós uma cobertura, eu vou falar, que a gente nunca imaginava. Então, os irmãos que vieram desse princípio, que obedeceram, né, o irmão Dong, e trouxeram esse princípio da comportagem dinâmica, mais esse momento que o Senhor está dando para nós, a gente nunca imaginou antes, né? Até lembra que você pensava, nossa, quantos anos? O irmão Dong falava, quer dizer, a gente fazia um cálculo de 300 anos, de não sei quantos anos, e se fosse daquele jeito, não sei quando ia acontecer, mas hoje, com esses 2 milhões de livros por ano, chegando a pessoas, e não vai alcançar uma pessoa, mais do que uma pessoa vai ler aquele livro. Então nós vamos ver que o espalhar da semente do reino é algo que a gente não consegue, eu não consigo ainda ter a dimensão do impacto dessa obra na Terra. E Deus, viu, André, pouco tempo nos resta, mas assim, como o tema é sobre plenitude, né? Então eu
preciso chegar lá, quer dizer, então, o homem que creu em Jesus, confessou com sua boca que Jesus é o seu Senhor, é o seu centro, é o seu ponto de conexão novamente, ele está encabeçado, né, em Cristo. Então essa pessoa precisa aprender que Jesus precisa ser o Senhor da vida delas, né, também na alma, na sua mente, emoção e vontade, né, todos os dias, né, invocar o nome do Senhor, declarar que Ele é o Senhor, né? Deixar o Senhor encabeçar em todas as coisas. Nós vamos ainda errar, nós ainda somos, né, fracos, mas pelo menos se você tiver esse coração e invocar o nome do Senhor, Ele vai pouco a pouco encabeçando a sua vida, vivendo a vida da igreja, servindo ao Senhor. O que vai acontecer? O Senhor, sem você perceber, o Senhor está enchendo você da sua vida e natureza. Sabe? Então, não é só que um dia você crê em Jesus, mas você está sendo enchido de Jesus na sua alma. A sua alma vai estar cheia de Deus. Amém. Então, esse é o desejo de Deus. E quando a sua alma estiver totalmente saturada, cheia de Deus, da vida de Deus, da natureza de Deus, alcançará o que a Bíblia chama de filiação. A filiação nós chamamos de plena filiação, quer dizer, a plenitude chegou. Amém. A plenitude. E a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ora, se você quer ver esse Cristo que não tem onde não possa encher, mas você quer vê-lo como onde está a sua plenitude? Deixe-me ver onde está a sua plenitude. Tem que ver na igreja. A igreja é a sua plenitude, né? Então, é isso que Deus está fazendo no meio de nós, esse trabalho, né? Amém. E os principados e potestades vão ver a multiforme sabedoria de Deus sendo manifestada na igreja. Amém, amém. Uau, muito bom. Muito bom. Olha, meu tempo já está esgotando. E que tal a gente fazer uma oração para abençoar todos que estão nos acompanhando? Amém, amém. E depois nós terminamos aqui, tá bom? Amém, amém. Obrigado, viu, Pedro? Foi muito rica essa conversa. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Não temos como, Senhor, te louvar pela tua grande sabedoria, ou apesar de tudo parecer ter sido perdido, mas o Senhor, tu és um Deus grandioso, poderoso, sábio. Senhor, o Senhor está hoje, Senhor, conduzindo a tua igreja nesse caminho, não só da reconexão dela, mas ainda de salvar muitas pessoas ainda, para, Senhor, através do Evangelho do Reino, muitas pessoas serão reconectadas com Deus. Abençoa nossos comportores que estão nas ruas, abençoa os irmãos que estão pregando o Evangelho. Senhor, expande a tua igreja, ganha mais pessoas. Queremos preparar, Senhor, esse final dos tempos para ti. Senhor Jesus, abençoa cada um que nos acompanha, que nos ouve. Senhor, a sua família, cada um. Senhor, que essa palavra possa surtir efeito na vida de cada um, trazer paz nas suas casas. Senhor, trazer saúde, ou trazer, Senhor, ordem, Senhor, encabeçamento de Deus na nossa vida. Ó Senhor Jesus, abrevie esses dias, possamos logo viver a vida da igreja normal, expandir a tua igreja em cada cidade. Em teu nome nós te oramos, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Bom, e amanhã temos conferência, né, Pedro? Iniciando a conferência internacional. Vamos acompanhar, irmãos, a gente nos encher dessas riquezas, vamos acompanhar com seriedade, né? Vamos prestar atenção, nos dedicar a realmente ter essas palavras com bastante detalhe para o Senhor nos constituir, né? Sim. Apesar de ser remota, online, dá para a gente se dedicar bastante, né, Pedro? Isso. Sexta-noite, sábado à noite, domingo de manhã de noite, segunda noite, terça noite, até sexta, todas as noites, sábado à noite, domingo de novo, de manhã e de noite.
Aí terminam 12 mensagens dessa primeira etapa. E depois de todo final de semana, sábado e domingo, por 6 finais de semana, nós terminaremos as 24 mensagens. Amém. Estejam orando pela conferência. Amém. Amém. As mensagens da noite começam às 7 e as da manhã às 9 da manhã, né? Puxa, agora você me pegou. A reunião começa às 7, mensagem às 8 e a reunião às 9. A mensagem às 8, Amém. Amém, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, irmãos. Tchau, Pedro. Muito obrigado, viu? Boa noite. Amém. Amém.